Barão da América, direto de Nova York. Barão da América. Mamãe, eu tenho uma vinheta. Tá invocado. Tá enjoado. Fala, Barão, bem-vindo à nossa programação agora daí dos Estados Unidos. Bom dia, meu velho. Que alegria, bom dia, Megali, Sheila, Carlinha, todo mundo aí no Brasil. Pois é, ficou bonita essa vinheta. E eu cheguei no momento que eu vou te falar, viu, rapaz? Tá pegando o bicho por aqui, está acompanhando aí. Claro. Desde semana passada, a Band News FM tem informado, né, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Afinal de contas, houve um recrudescimento dos atos de manifestações violentas depois daquele assassinato daquele rapaz em Minneapolis. O negócio está pegando muito feio. Ontem, inclusive, a situação ficou mais drástica ainda. A gente está vendo algumas imagens no YouTube, para quem está acompanhando, especificamente de Nova York, né, onde também ontem foi realizada a quarta noite, especialmente à noite. O bicho está pegando com mais força aqui nos Estados Unidos, mas em Nova York, melhor dizendo, a quarta noite, mas nos Estados Unidos como um todo já foi a sexta noite. Está vendo mais imagens aí da briga. Você pode escolher, são imagens diferentes. Tem aquela imagem do pessoal lembrando, infelizmente aconteceu com o George Floyd, o segurança que foi assassinado por um policial branco em Minnesota, ali com palavras como "eu não consigo respirar", "vidas de negros importam", né? E tem essas cenas de confusão, de porrada, de briga, né? E cenas até mais drásticas, como aquelas que a gente acompanhou ontem à noite em Washington, com incêndio em viaturas da polícia, em repartições públicas, delegacias de polícia. Aconteceu, por exemplo, com 2 delegacias em Atlanta, e, infelizmente, com saques também foram registrados. E a situação pior, evidentemente, no meio dessa confusão toda que os Estados Unidos têm visto nos últimos dias, foi que 5 pessoas morreram em confrontos depois que houve esse assassinato em Minneapolis a semana passada. Barão, já há quem compare o que está acontecendo agora aí nos Estados Unidos com o junho de 2013 aqui no Brasil, que começou por um motivo específico, os 20 centavos da passagem, de repente virou um troço difuso e ninguém mais sabia exatamente por que estava protestando, mas sabia que estava insatisfeito. A gente vive um momento delicado aí nos Estados Unidos, né? A gente tem a questão política, a economia que estava acelerando, se desacelerando violentamente, a insatisfação de parte da população com a maneira como o presidente lidou com a pandemia e a insatisfação de uma maneira geral com o Donald Trump. A mesma divisão política que a gente vê aqui no Brasil são questões bastante tensas. Dá para dizer que esses protestos aí nos Estados Unidos já estão acima da questão racial e se tornaram um protesto por um sentimento geral de insatisfação? Megali, me lembra muito 2013 em alguns aspectos. Por exemplo, começa tranquilamente. Eu cheguei a ir aqui em algumas manifestações em Nova York e aquele pessoal na boa, com cartazes, né, protestando inicialmente justamente por causa da questão racial, lembrando o que aconteceu em Minnesota. Só que chega uma certa parte da noite que o negócio descamba para uma violência inacreditável. Então isso me lembra muito o que aconteceu em 2013. Para quem não tem essa memória tão boa, né, os protestos começavam calmos, mas chegava uma hora, partia para violência. Não tem especificamente aqueles caras mascarados, porque todo mundo está mascarado nesse momento, que também chama atenção, né? Afinal de contas, o tal do isolamento social deveria continuar. Mas o que eles estão mais pedindo nesse instante, além de uma sequência histórica de mortes, assassinatos envolvendo cidadãos negros aqui nos Estados Unidos, a lista é gigante, eles pedem uma ação mais efetiva contra aqueles policiais que participaram daquele ato. O policial que matou o George Floyd, ele está preso, já está sendo nesse momento, a situação dele está mais complicada. Por outro lado, os outros policiais que viram aquela ação, eles foram mandados embora no dia seguinte pela polícia de Minneapolis, mas não houve nenhum tipo de ação na justiça contra eles. Então, há um entendimento dos manifestantes que, mais uma vez, a ação contra as pessoas que atingiram aquele negro, especificamente contra o policial que o matou, ele está preso, mas acham que poderia ser mais rigorosa a punição. E com relação aos outros que participaram daquela ação, eles foram mandados embora, mas nenhum está respondendo a nenhum tipo de ação legal. E isso é o que está sendo mais pedido nos atos. Mas você tem a sensação de que, sei lá, se de repente for decretada a prisão preventiva desses 3, eles forem presos, processados pelo Estado,
a tendência é que esses protestos comecem a se dissipar? Ou agora já não é mais sobre o George Floyd, já é uma coisa maior que isso? Não dá para falar, Megali, mais uma vez, lembra um pouco de foi 2013, né? Você não tem uma situação específica. O que eles pedem especificamente é isso, né? A ação basta o assassinato de negros aqui nos Estados Unidos, algo que infelizmente é muito frequente mesmo. Nesse ano já foram outros 2 casos, para você ter uma ideia. Então há uma sequência histórica, mas o pedido maior é esse. Se vai parar, aí já é outra conversa. Como você falou, é um ano eleitoral, o país está rachado, como está o Brasil, há uma disputa política enorme nesse momento, de discursos mesmo, né? O presidente Donald Trump chegou a incriminar as ações que ele chamou de antifascista, antifá, né, tal, que é algo parecido com o que aconteceu ontem na Avenida Paulista. Enfim, o que se vê por aqui é algo muito parecido do que a gente viu em 2013, mas já com algumas pitadas de 2020 no Brasil. Então não dá para ter certeza se de fato houver uma punição maior aos policiais, se esses atos vão ser encerrados. Barão, tem vários ouvintes aqui super felizes a despeito, apesar dessa notícia, né? E vai continuar sendo notícia aí nos próximos dias, né? Certamente nos Estados Unidos, mas estão felizes em poder te ouvir de novo aqui nesse horário. Então tem um monte de ouvinte aqui. Ô, saudade do Barão. Barão, um beijo pra você. Ih, um monte de gente, Barão, um monte de gente. Que legal. Agora vai ser todo dia. É isso, o Edson, manda um abraço pro Barão, já tá mandado aqui. Quem também se manifesta, Barão tem até vinheta, diz o Júlio. Quem mais escreveu? Luzes. Fez luzes. Fez luzes, Barão. Que bonito o seu apartamento, hein? Tem geladeira aí? É um apartamento alugado, Carminha. Tem geladeira, você pode vir aqui e tal. É um apartamento alugado e não é o definitivo, né? Eu tô no provisório ainda, não tô no escritório. Até arrumei, a gente tá atrás do apartamento com escritório e tudo mais, para ficar num ambiente, mas eu tô numa sala, num cantinho da sala, porque não tem aqui quartos suficientes, acordando a molecada logo cedo. Que horas são aí? Agora são 6h38 da manhã. Acordei 5h30 da manhã. E hoje o dia promete. Só para dar aquele famoso registro, né? Afinal de contas, a gente também gosta de dar um pouco de risada. Ontem, no final da noite, com o bicho pegando, em Washington, pela primeira vez em muito tempo, o presidente dos Estados Unidos, na sexta-feira, chegou a ser colocado num abrigo, né? Algo parecido aconteceu no 11 de setembro, né? Com o vice-presidente Dick Cheney, já que o George Bush estava naquela escola, colocaram o Trump num abrigo lá na Casa Branca, né? Então, olha o tamanho do negócio, né? Pra você ver como tá o pessoal com receio aqui. Mas ontem, já nas altas horas da madrugada, chegou a notícia que um tigre do zoológico de Oakland tinha desaparecido. Aí todo mundo falou, só faltava a cerejinha do bolo, né? Até o tigre do zoológico desapareceu. Aí, minutos depois, o próprio zoológico que tinha dado o alerta, imagina um tigre no meio daquela manifestação, da confusão, daquela zona toda. Esse bebê não case. Esse bebê não casa. Só faltou o Mike Tyson. Aquele seriado do Netflix também que você tá gostando lá, do Joe Esquisito lá. Aí aconteceu, os caras fizeram uma recontagem e descobriram que o tigre tava lá. Ele não tinha ido à manifestação. Entendi. Mas os caras têm vários tigres. Haja tigre, hein? Tipo rebelião, né? Exigimos recontagem. Bota todo mundo no pátio, mãozinha na cabeça. Barão da América, um beijo pra você. Havendo novidades é só avisar. Até amanhã. A gente combina ao longo do dia. Valeu, Megali, Calinha, Sheila, um beijo pra todo mundo aí do Brasil. Valeu, um beijo. Tem ouvinte falando, o Paulo. Saudade do Barão Raiz, que acordava cedo e não tinha vinheta. Não tinha vinheta. A diferença, ele continua acordando cedo. A diferença agora é que tem vinheta. Tá um pouco mais chique, mas continua sendo raiz. É só você ver nas imagens do YouTube. Barão tá do mesmo jeitão. Fica tranquilo.